Já no finalzinho do tópico anterior, você viu como criar um mapa no Power View. Bom, neste tópico eu falarei um pouco mais sobre a criação de mapas e como nós podemos fazer algumas análises, alguns tipos de análise e também segmentar, né, a análise desses dados. Então vamos iniciar aqui pela nossa tabela de vendas. Esses dados que estão aqui, eles vêm de uma consulta do banco de dados Access que acompanha este curso. Eu não passarei através da criação da consulta porque é desnecessário. Então nós vamos diretamente aqui para o nosso Power View. Ok, com a nossa tabela aqui criada, nós vamos remover o que o Excel havia sugerido e nós vamos iniciar através da adição do país. Conforme havia dito anteriormente, quando nós temos aquele pequeno símbolo do país dentro, exibindo um mapa, então isso indica que nós podemos criar um mapa a partir do nome identificado pelo Excel. Vamos reduzir um pouco aqui a nossa barra para dar mais espaço. Bom, no momento, o que o Excel fez foi apenas localizar os países que nós colocamos aqui nos locais. Portanto, cada um dos itens aqui que representa os países, eles estão, obviamente, do mesmo tamanho. Agora, vamos supor que eu queira analisar o total de vendas para cada um desses países. O que acontecerá com cada um desses itens? Bom, obviamente eles têm que aumentar, porque agora ele representa proporcionalmente o tamanho da venda de cada país. Então, a gente pode adicionar o total de vendas. Não tenho esse campo aqui, mas a gente pode criar o campo, não tem problema algum. Vamos, venda unitária, valor unitário, então vamos adicionar aqui uma coluna nova e vamos chamar essa coluna de venda total. E ela é simplesmente o valor unitário vezes a quantidade vendida. Vamos copiar e vamos colar especial, porque eu quero somente os valores, para não deixar nenhuma fórmula recalculando no Excel e deixar aqui a apresentação mais lenta do que necessário. Então vamos voltar ao nosso Power View. Esse exercício é até bom porque você pode agora ver em real time, vamos dizer assim, em tempo real, como fazer a atualização dos dados que eu já havia apresentado anteriormente. Então os dados foram modificados, nós vamos atualizar tudo para que esse novo campo seja exibido em nossa lista aqui da tabela 1. Então ele deve aparecer aqui embaixo, exatamente. Então, selecionando aqui o nosso mapa, o que nós vamos fazer é arrastar o venda total para dentro do tamanho, porque como eu havia explicado antes, eu quero saber o tamanho da venda por país. Então nós já podemos ver visualmente que o Brasil tem o tamanho maior, né, em termos de venda. Proporcionalmente falando, o Brasil tem as vendas maiores. Passando o mouse por cima, nós podemos visualizar, né, o total dessa venda, nesse caso específico 114 milhões, e Estados Unidos, que é o segundo maior, 65 milhões. Caso nós tivéssemos a longitude e latitude, obviamente nós poderíamos utilizá-la, mas no caso de país não faz muito sentido, tá? Porque você teria que delinear toda a borda do país. Ele é mais específico para o caso de cidades. Bom, o que mais que a gente pode fazer neste exato momento com o mapa que nós temos aqui na tela? Se você observar, o que nós temos aqui é um círculo apenas representando o nosso total. Vamos supor que eu queira segmentar isso por digamos, subcategoria, ou até mesmo funcionário e coisa do gênero. Como é que eu faria isso? Bom, eu posso simplesmente arrastar, né, a subcategoria para dentro da cor, de modo que cada um dos valores dentro, né, desse meu total, desse meu tamanho, ele seja dividido, né, proporcionado para a minha subcategoria neste caso. Eu poderia utilizar a categoria e a mesma coisa ocorreria. Então, eu olhando aqui, basicamente, eu posso dizer que tecnologia representa, né, a parte maior das vendas em todos os países, né? Visualmente a gente já consegue ver isso. E aparentemente o estilo e saúde, exatamente, é a área que tem uma venda bastante fraca. Então, de repente, pode ser uma área que precisa
de uma atenção maior para que possa ser propriamente desenvolvida. Bom, neste exato momento nós estamos olhando na localização do país, mas os nossos dados, né, apenas voltando aqui, deixa eu ver em qual coluna ele está. Nós temos Brasil, nós temos também, né, a cidade, nós temos o estado e a província. Então a gente pode também segmentar por essas localidades. Então vamos remover aqui o país e vamos adicionar a cidade ao local. Bom, nesse caso específico aqui do Brasil, como boa parte das vendas estão localizadas no sudeste do Brasil, fica um pouco confuso aqui a quantidade, né, de informações que nós temos. Mas isso não é um problema, porque a gente pode movimentar aqui o mapa, né? Nós podemos também aqui ampliar para que a gente possa visualizar melhor, né, esses dados. Então nós temos aqui Linhares, tá faltando Vitória, na verdade deveria ser Vitória. Então a gente pode fazer uma modificação aqui também. Vamos procurar aqui por Vitória e a gente vai modificar isso aqui. Vamos copiar, localizar e a gente vai substituir para Vitória. Então vamos substituir isso tudo aqui e vamos atualizar os dados do Power View. Então esse que está aqui em cima, Vitória, ele tem que vir para cá, onde nós temos Vitória após a atualização dos dados. Então vamos atualizar tudo para ver se o Excel consegue reconhecer a cidade e a sua localização. Então vamos aumentar isso aqui para ver se foi feita a modificação. Sim, foi feita a modificação. Então nós temos, né, a Vitória no lugar certo. Antes era Vitório, mas enfim. Então, como eu estava dizendo, a gente pode fazer esse tipo de análise para visualizar, né, ou melhor, segmentar os dados. Nesse caso específico nós estamos vendo por categoria, mas como eu disse, você pode segmentar a cor por várias outras coisas, né? Funcionário, por exemplo. No caso de funcionário a gente tem muitas pessoas, né? Aqui é um total de 12 ou 13 pessoas, e o resultado acaba não sendo, digamos assim, satisfatório, né, em termos do que a gente realmente gostaria de visualizar. Então, obviamente, quando nós estamos fazendo a nossa análise, a gente tem que observar isso também, porque muitas vezes não adianta você querer colocar a análise de uma forma quando ela não consegue representar de forma clara, ou não consegue passar de forma clara a mensagem que você realmente gostaria de dar. Então, vamos deixar aqui a categoria mesmo, né, na cor. Neste exato momento nós temos aqui a exibição. Caso você queira efetuar filtros, tá? Você pode filtrar diretamente aqui, clicando em cada um dos itens, para que você possa ativar ou desativar o item em questão. Mas você também pode vir até a categoria e selecionar mais de uma categoria. Digamos aqui que nós queremos exibir apenas essas 3 categorias. Lembrando, claro, que no original nós estamos vendo tudo. Nós estamos fazendo comparação das 4 categorias. Então, quando nós selecionamos aqui, nós estamos falando da proporção em relação ao total das 3 categorias que foram selecionadas. Tá? O mesmo vale para a cidade. Você pode pegar a cidade que você gostaria de visualizar, tá? Belo Horizonte, Campinas, ou de repente, digamos, você está em São Paulo, você quer avaliar somente São Paulo, vamos pegar Campinas e São Paulo apenas. Tá, então nós teríamos essas 2 cidades. Campinas está aqui em cima, bem escondidinha aqui atrás do nome, e São Paulo está aqui embaixo. Vamos apenas fazer uma pequena modificação aqui para melhorar um pouco essa visualização, porque Campinas ela está um pouco escondida. Então, indo aqui até o layout, tá, a gente pode adicionar legenda, a gente pode adicionar o rótulo. Tá, vamos dizer aqui que eu quero adicionar o rótulo do lado direito. Campinas realmente está um pouco difícil porque o nome ali é bastante grande, mas vamos dizer acima talvez. Acima ficou um pouquinho melhor, São Paulo também, mas nem tanto. E aqui você pode modificar o plano de fundo, né, dar um contraste diferente. O contraste agora Campinas ficou um pouco mais visível. Tá? Então você tem diversas opções de pano de fundo, né,
pro seu mapa, você pode adicionar título, você pode adicionar uma legenda e assim por diante. Então, para gráficos, ou melhor, para mapas, para o momento, eu deixarei aqui e depois eu voltarei com outros exemplos de como a gente pode utilizar a latitude, bem como a longitude, para exibir também os nossos dados. Uma coisa muito importante em relação à latitude e à longitude é que ela é bem detalhista. Então, se você, por exemplo, possui dados específicos de ruas, por exemplo, e você tem o ponto longitudinal e latitudinal desta rua, você pode, obviamente, exibir os dados ao nível deste detalhamento. Então, recentemente, por exemplo, houve diversos casos de violência em São Paulo, e caso você tivesse essas informações de violência em determinadas localidades, né, as ruas, por exemplo, ou os bairros, você poderia segmentar os dados a esse nível de detalhamento utilizando o sistema de mapas que vem com o Excel 2013, bastando apenas que você tenha a correta longitude e a correta latitude da onde o evento ocorreu. Então, por enquanto, nós pararemos aqui com o exemplo de mapas e, como eu disse, depois eu retornarei com outros exemplos de como utilizar latitude e longitude para que você possa criar a sua devida segmentação de dados.